mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e eu digo a vocês que Jesus não é uma pessoa que existiu há algum tempo atrás. Ele é vivo e reina para todo sempre. Amém. Como era de praxe, como era natural, as pessoas irem lá e perfumarem o corpo daqueles que haviam jazido. O Senhor Jesus foi envolvido em muitos lençóis, e a Bíblia diz que Maria Madalena, a mulher da qual Jesus havia expulsado muitos espíritos malignos, também Maria, mãe de Tiago, irmão do Senhor, e uma mulher que servia na corte por nome Joana. Essas três mulheres tiveram uma menção, uma função honrosa. Elas foram lá para oferecer a Jesus um tributo. Na verdade, foram lá para perfumar o seu corpo. Mas a Bíblia diz que elas estavam já preocupadas, porque elas sabiam que havia uma grande barreira naquele momento, que aonde estava sepultado o Senhor era um sepulcro, era tipo uma caverna, e ali havia uma grande pedra. E elas pensaram: de que modo nós vamos remover esta pedra? Mas houve do céu um grande estrondo, e também na terra um terremoto. Vocês sabem por quê? Porque um anjo desceu do céu e removeu a pedra que estava sobre o sepulcro. Sabe para quê? Para que Jesus saísse da sepultura já vivo, já ressurreto. E a Bíblia diz que quando as mulheres se aproximaram à porta do sepulcro e viram que ali a pedra já havia sido removida, existe a citação em alguns dos evangelhos que dizem que elas pensavam que alguém havia furtado o corpo do Senhor. Elas se lamentaram, e quando entraram no sepulcro adentro, ali estava um ser celestial, um jovem varão, que o seu corpo era como um relâmpago e as suas vestes muito brancas. E ele disse: olha, eu sei a quem procurais, mas não está aqui. Vede o lugar do seu sepulcro. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou dentre os mortos, como já havia dito. E ali houve espanto e ao mesmo tempo alegria, porque elas já tinham ouvido essas palavras do Senhor, que ele ressuscitaria dos mortos. Mas elas, quem sabe, pensando entre elas: mas aonde está ele? Onde está o seu corpo? Onde respondeu: olha, vocês vão para o lugar que ele lhes havia designado, lá ele encontrará vocês. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela encontrou o Senhor logo após as outras mulheres. E ainda no caminho de Emaús, dois homens também tiveram um encontro com o Senhor. Mas quando os discípulos que estavam lá reunidos na Galileia estavam tristes, estavam abatidos, melancólicos, a respeito de todos os eventos que haviam ocorrido, a Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou e disse: a minha paz seja convosco. Não é verdade? A Bíblia diz que eles ficaram impressionados com tudo aquilo, Eu acredito que foi o tamanho da emoção que eles sentiram, que deixaram eles extremamente felizes, um estado de choque, E geralmente, quando nós somos surpreendidos, seja positivo ou negativamente, pode ocorrer em nós um choque emocional e ficarmos nesse mesmo estado de choque, perdermos a fala ou ficarmos momentaneamente inertes, E isso aconteceu com eles. E a Bíblia diz que quando eles viram o Senhor, eles adoraram, mas alguns até duvidaram. O Senhor comeu, bebeu com eles, não é verdade? Mas ali nós vemos que o Senhor, além de ter se manifestado às mulheres que foram ao sepulcro, aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, a Pedro, quando ainda estava pescando, e aos seus discípulos, ele passou 40 dias pela face da terra. Foi visto e tiveram mais de 500 testemunhas oculares da morte e da ressurreição do Senhor. Eu quero novamente reforçar aquilo que já anteriormente disse: Jesus Cristo vive e reina entre nós. Podem glorificar o nome dele. Então, para vocês entenderem, meus irmãos, o mistério da
ressurreição é algo muito interessante. A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo está comprovada e historicamente, depois de ressurgir, Cristo permaneceu na terra por 40 dias, aparecendo e falando aos apóstolos e muitos outros seguidores. Suas aparições depois da ressurreição foram as seguintes: a Maria Madalena, as mulheres que voltaram do sepulcro, a Pedro, aos que iam no caminho de Emaús, aos seus discípulos, com exceção a Tomé, aquele que havia duvidado, e a todos os seus discípulos em um domingo, também, e ainda a mais de 500 pessoas, sendo ainda que há 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Então, os crentes de toda aquela época, os crentes contemporâneos a Jesus, o viram, o adoraram e tiveram certeza que ele morreu e ele também ressuscitou. E hoje, meus irmãos, nós colocamos-nos numa condição favorecida, porque muitos, anterior ao ministério de Jesus ser manifesto aqui na terra, não tiveram esta oportunidade, sendo que até o próprio Senhor disse, que muitos estavam à procura dele, ou muitos estavam esperando por ele. A Bíblia diz que a rainha do sul veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, mas ele disse: está diante de vós aquele que é maior que Salomão. Não é verdade? E nós vemos, meus queridos irmãos, que muitas pessoas estavam esperando o cumprimento dessa profecia e não conseguiram ver com os seus próprios olhos a salvação que veio do Senhor. Não é verdade? E agora eu digo a vocês que o povo daquela época conseguiu ver. Nós não tivemos este privilégio de nos assentarmos com o Senhor na casa de Marta, aquela que estava ocupada e ociosa, fatigada com tantas coisas da vida, e ela reclamou da sua própria irmã, dizendo: Senhor, não dá por conta que eu estou a servir só? Diga à minha irmã que me ajude. Jesus, olhando para Marta, disse: Marta, tu estás ociosa, fatigada com tantas coisas desta vida, mas Maria escolheu a boa parte e dela não lhe será tirada. Vocês escolheram a boa parte de estar na casa de Deus esta tarde. A bênção de vocês jamais deixará de ser implicada ao lado de vocês. Qual a diferença destes 3 tempos? O tempo antes do Senhor, o tempo contemporâneo a Ele e o tempo depois dele. Sabe o que acontece, irmãos? Muitos ouviram falar e creram nele, outros ouviram, mas nós participamos de uma época bem diferente. Nós não vimos o Senhor, amém? Mas nós cremos que Ele é vivo e verdadeiro. Nós cremos que Ele está entre nós. A sua presença, ela é viva e real entre nós. O seu Espírito Santo é a testemunha de que Ele está aqui entre nós. Quanta glória de Deus já desceu nesse culto nesta tarde e evidenciou que Ele está entre nós. A Bíblia Sagrada nos diz que haveria um tempo, como foi dito pelo profeta Jeremias, em que o Senhor não habitaria em templos construídos pelas mãos humanas, com barro, com tijolo, com cimento, com argamassa, mas Ele habitaria no próprio corpo dos homens. O templo seria o corpo dos homens. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor quer dar uma porção da alegria que tem para a tua vida. Amém? O Senhor quer arrancar a tristeza, a mágoa, o sofrimento, a depressão. O Senhor quer arrancar a angústia, o desespero, a insatisfação, a tristeza, tudo que está possuindo o teu corpo de forma negativa. O Senhor, Ele quer arrancar. Ele quer manifestar a glória dele de uma forma poderosa sobre a sua vida, para que você glorifique continuamente o nome daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode glorificar a Deus de paz. Irmãos, quantos no passado desejaram ver o Senhor? Quantos tiveram a oportunidade e o desprezaram? Nós não o vimos fisicamente,
Nós ouvimos falar da sua história e nós cremos, e a Bíblia diz que a nós nos foi dado o título de ser chamados filhos de Deus. E Ele faz de nós, a cada um de nós, filhos de Deus. Amém? Jesus Cristo considera-se o primogênito entre muitos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o Senhor, Ele quer oferecer para você nesta tarde uma verdadeira adoção, como de um pai que ama um filho ou uma filha. Amém? Eu quero dizer para vocês que muitas pessoas estão em busca de algo para preencher o vazio de suas vidas, mas esse vazio só pode ser preenchido na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muitos colocam várias alternativas, ou muitos até mesmo colocam obstáculos para servirem a Deus. Eu quero dizer a vocês uma coisa, irmãos: existem muitas pessoas que estão propagando o reino de Deus, muitas pessoas estão tornando a porta cada vez mais aberta, mais clara e mais visível, para que você possa entrar, e infelizmente muitos estão fechando a porta do céu para aqueles que querem entrar. A Bíblia diz que há daqueles que fecham a porta dos céus para os outros, sendo que nem eles mesmos vão de entrar. Amém? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus, Ele quer manifestar a piedade, Jesus quer manifestar o amor, Jesus quer manifestar a misericórdia dEle para vocês. A Bíblia diz que o céu é tomado por força, ninguém é salvo pelas suas próprias obras, para que alguém não se glorie nas suas próprias obras. A salvação vem de graça e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É tudo gratuito. É tudo gratuito. Não é pelo mérito pessoal. Eu trabalhei tanto para o Senhor.